vamos falar sobre ponto de equilíbrio, certo? Temos 3 pontos de equilíbrio na contabilidade: ponto de equilíbrio contábil, financeiro e econômico. Só que nesse conteúdo agora a gente vai falar somente do contábil. E é interessante para a gente fazer uma ligação de de toda a construção de raciocínio que a gente teve ao longo dessa playlist de custos. E aí a nossa última aula foi falando sobre método de custeio por absorção e método de custeio variável. O ponto de equilíbrio, seja ele contábil, financeiro e econômico, é utilizado de maneira para tomada de decisão interna. E ela, né, essa decisão é necessária através da demonstração do resultado do exercício, que é feita internamente, que é o método de custeio variável, porque nele a gente tem a margem de contribuição. E eu falei para vocês em aulas anteriores para que servia a margem de contribuição e como é que a gente ia utilizar agora para fazer a aplicação quando estivesse falando sobre ponto de equilíbrio, certo? Viana, mas esse ponto de equilíbrio, o que seria? O ponto de equilíbrio, ele está associado a uma quantidade mínima que você precisa produzir e vender para atingir um determinado resultado. Resultado esse que no ponto de equilíbrio contábil a gente está pensando num resultado nulo, ou seja, todas as receitas vão cobrir, né? Vão cobrir todos os meus custos e despesas, então meu resultado vai ser nulo. Então é uma referência que a gente tem para saber a produção e a nossa venda, se a gente consegue ou não naquele período cobrir todos os nossos gastos. Ok? Então, nesse momento, a gente não está pensando em lucratividade, está pensando em sobrevivência. E é interessante de vocês começarem a fazer essa aplicação no negócio da sua família. No período passado, teve uma aluna que estava falando sobre se poderia aplicar isso no negócio da família, que é venda de salgados. Então, cara, começa lá do início, começa bem pequenininho, não pensa numa coisa gigantesca, não. Então, pensa lá, para fazer a produção de uma coxinha, o que eu preciso de mão de obra, o que eu preciso de material, classifica esses materiais. Então, eu tenho, primeiro, começando a construção do nosso plano de negócio, eu preciso ter equipamentos para fabricar as coxinhas. Então eu preciso de um fogão, eu preciso de geladeira, eu preciso de freezer, eu preciso de utensílios, né, que são as panelas, eu preciso de gás. Então o que precisa? Energia elétrica. Vai colocando a sua composição de gastos. Aí nessa composição você vai separar o que são ativos, ok? Que é aquele conjunto de bens e direitos que a tua empresa tem, o que ela precisa. Coisa pequena, a gente está falando de um pequeno negócio, então é assim que a gente começa. Feito isso, agora a gente vai começar a falar sobre a produção. Aí vem os custos variáveis, custos fixos, despesa variável, despesa fixa. A gente precisa separar todo esse processo. Então tem que ficar do lado da sua mãe, da sua tia, do seu pai, quem estiver fazendo a fabricação, para você começar a fazer a medição desses gastos. Então é aí que eu vou começar a fazer a classificação do que seria custo fixo e custo variável. Por que você está falando o tempo todo dessa separação? Porque o ponto de equilíbrio contábil, eu falei que é fazer uma junção com todo o material que a gente já aprendeu. O ponto de equilíbrio contábil, a fórmula dele, tudo que for fixo, numerador, dividido por margem de contribuição. E a gente já viu que a margem de contribuição é tudo que é variável. Preço de venda, menos custos variáveis e menos despesas variáveis. E tudo que é fixo, custo fixo mais despesas fixas. Então, tudo que eu preciso fazer é separar esse comportamento para poder calcular a quantidade mínima que eu preciso produzir e vender para atingir um determinado resultado. Agora, pelo amor de Deus, cuidado para não cometer a gafe de que quando você pega custo fixo mais despesa fixa e divide pela margem de contribuição, você vai ter um valor. Vamos supor que o valor seja de R$ 4,55.
Eu disse que o ponto de equilíbrio, seja ele contábil, financeiro ou econômico, é para você saber quantas unidades você precisa produzir. Então, se quantas unidades eu preciso produzir, como é que eu vou produzir 4,54, 4,55, entende? Então, cuidado com essa gáfia. E aí, se você tem esse parâmetro, o que você faz? Esquece a matemática, aproxima sempre para cima. Por quê? Se o ponto de equilíbrio contábil vai me dar quantas unidades eu preciso produzir e vender, e o resultado aqui deu 4, alguma coisa, eu não vou conseguir vender vírgula alguma coisa, mas é essa vírgula alguma coisa, esse 4,54, 55, é ele que daria o equilíbrio de todas as receitas, cobrir todos os meus gastos para dar um lucro zero. Se eu tirar essa alguma coisa, vai me dar prejuízo. Então, eu prefiro sempre aumentar para aproximadamente a primeira unidade inteira seguinte. Se é 4, alguma coisa, 4,54, 4,55, 5. Ah, mas você usou matemática porque está acima de 5? Não, meus lindos. Se der 4,1, você aproxima para 5. 5 unidades mínima que você precisa produzir e vender, para você não ter prejuízo. É uma antecipação de controle de não ter prejuízo, ok? É isso que eu estou falando. Pode começar por uma unidade bem menor. Você pode começar por uma aplicação do que vocês estão pegando na faculdade para um projeto pequeno. Porque daí é que começa toda a tua experiência para você fazer a aplicação daqui a pouco numa grande empresa. É nesse momento que é interessante, principalmente para os meus alunos administradores, que até então achava que contabilidade era só para elaborar demonstrações e não simplesmente para tomar uma decisão, como a gente está vendo agora. E a decisão que a gente está tomando nesse momento é baseada no método de custeio de uma demonstração variável, ok? E não absorção. A absorção não tem as informações que a gente precisa, que é a margem de contribuição, certo? Então, a gente precisa fazer uma aplicação dessa numa pequena empresa para a gente verificar se aquele negócio está sendo adequado ou não. E aí é que começa, cara, começa toda um sonho. Começa todo um sonho, porque você começa a fazer umas viagens. Porque se a quantidade de coxinhas está exagerada para você cobrir os seus gastos, então você vai ter que diminuir toda a sua estrutura patrimonial que você criou. Então, nessa estrutura que foi criada, a gente precisa começar a modular para atender às nossas realidades. Até então, a gente cria e não tem um norte. Ponto de equilíbrio é um norte. Ponto de equilíbrio é para a gente tomar uma direção no nosso negócio. E aí a gente utiliza a demonstração de resultado do exercício para a gente verificar se a gente consegue atingir o determinado resultado, ok? Vamos para a prática que a gente precisa colocar essa fórmula, esse conceito e fazer uma prova real de todo esse trabalho que a gente está falando, certo? Então vamos para a prática. Então, quando trabalhamos com o ponto de equilíbrio e especificamente ponto de equilíbrio contábil, buscamos saber uma quantidade que devemos produzir e vender para cobrir todos os nossos gastos. Gastos classificados como despesas fixas, despesas variáveis, custos fixos, custos variáveis. Mas aí vocês me perguntam, Viana, e os impostos? Os impostos, meus digníssimos, fazem parte da formulação do seu preço de venda. No preço de venda, que está inserido não só os impostos, como também a margem de lucro que uma empresa espera alcançar. Vale lembrar que margem de lucro é diferente de margem de contribuição. Vamos para a ilustração. Claro, se eu estivesse em sala de aula, eu ia falar para vocês que está na hora da gente desenhar. Imaginemos que você está numa livraria e se depara com um livro que está à venda. Este livro, ele possui em seu preço impostos, despesas administrativas, de vendas, financeiras, custos e a margem de lucro. Logo, podemos definir que a margem de lucro é o ganho que uma empresa espera obter por cada produto vendido após todos os gastos consumidos. Então vamos lá, vamos supor que a empresa tenha um preço de venda desse livro de R$100.
Os custos variáveis unitários que ela detém, né, seja para comprar ou manter esses livros, R$ 60. Despesas variáveis unitárias de 5. Logo, uma margem de contribuição unitária de 35, que seria o preço de venda menos os custos variáveis unitários e menos despesas variáveis unitárias. Conclusão que em cada unidade do livro vendido por essa empresa, terá uma contribuição positiva no seu resultado final, que será de R$ 35. A margem de contribuição é o resultado que cobre todos os gastos variáveis da empresa, uma espécie de lucro variável. Notem que até o exato momento não trabalhamos com os gastos fixos. Vamos supor que a empresa ainda tenha esses gastos fixos, custos fixos por unidade de R$ 10 e despesas fixas de R$ 5. Logo, mais contribuição de 35 menos custos fixos unitários de 10, menos despesas fixas de R$ 5, teria um lucro líquido de R$ 20. Por aqui já podemos notar que margem de contribuição é diferente de margem de lucro. A margem de contribuição, que também é conhecida como lucro variável, que também é a mesma coisa que margem bruta. Já a margem de lucro é a mesma coisa que uma margem líquida e lucro líquido. Agora sim podemos ter os seguintes questionamentos baseados na aula de hoje. Como podemos calcular uma quantidade que devemos vender para cobrir todos os gastos que uma empresa tem? E se isso de fato ocorrer, então toda a venda cobrirá os gastos fixos e variáveis e assim a empresa não vai ter nem lucro nem prejuízo. Logo, seu resultado será nulo. Esse é o conceito de ponto de equilíbrio contábil. Fórmula, por favor, Viana, fórmula. Então vamos lá. Ponto de equilíbrio contábil é igual a custos fixos totais mais despesas fixas totais dividido pela margem de contribuição unitária. No nosso exemplo, já temos o preço de venda de R$ 100, os custos variáveis unitários de 60, as despesas variáveis unitárias de 5 e isso daria o valor da nossa margem de contribuição de 35. O que estaria faltando são os custos e despesas fixas totais. Então, para complementar o nosso exemplo, vamos supor que os custos fixos totais da empresa sejam de R$ 2.000 e as despesas fixas totais de R$ 975. Agora podemos aplicar esses valores monetários na nossa fórmula. Ponto de equilíbrio contábil, o PEC, é igual a R$ 2.000 de custos fixos totais mais R$ 975 de despesas fixas totais, dividido pela margem de contribuição de R$ 35, que seria R$ 100 do preço de venda, menos custos variáveis unitários de 60 e menos despesas variáveis unitárias de 5. Então, agora vamos ver na prova real como funciona a nossa DRE para uma venda de 85 unidades desse livro. Será que vai realmente cobrir todos os nossos gastos? Na prova real, nós temos lá uma receita de 8.500, que seria 85 unidades no ponto de equilíbrio contábil vezes R$ 100, menos custos de variáveis unitários de 85 vezes 60, que vai dar 5.100. 60 custo variável unitário vezes a 85, que é a quantidade no ponto de equilíbrio. Despesas variáveis totais, 85 unidades vezes R$ 5, 425. Então, mais contribuição total vai ser 8.500 menos 5.100 menos 425, que vai dar 2.975. 2.975 menos os custos fixos totais de 2.000 menos as despesas fixas totais de 975 me daria um lucro líquido de nulo. Então, com isso, nós conseguimos obter o resultado esperado pelo ponto de equilíbrio contábil. Essa empresa ela precisa produzir e vender 85 unidades para cobrir todos os seus gastos. Então, pessoal, viu lá como é que ficou legal? Bem didático, bem passo a passo. Então, o que a gente precisa concluir fazendo todo esse processo? Primeiro, que a gente agora já começa a ter indicadores para a gente ficar de olho na produção. A gente está falando da coxinha aqui, do nosso negócio, para saber, olha só, quantas coxinhas eu preciso produzir e vender? 85? 100? 200? Ah, são 200. Qual o tempo? Um mês? Então, em um mês, a gente vai começar a ver essas atitudes do ciclo de venda diariamente da empresa.
Então olha que maneiro, tá vendo a tua aplicação? Você contador, você economista, você administrador, você está começando a colocar em prática agora o que você está vendo na faculdade? Então você vai começar a verificar, olha só, passou a primeira semana e a gente já vendeu 20% do nosso ponto de equilíbrio. Olha que maneiro. Caramba, em 15 dias a gente conseguiu atingir o nosso ponto de equilíbrio. Isso significa dizer que para cada unidade que a gente vender agora, lembra da margem de contribuição? Para cada unidade que a gente vender agora, a gente vai ter um resultado. Mas eu não quero falar de resultado agora porque a gente ainda vai falar sobre ponto de equilíbrio financeiro e ponto de equilíbrio econômico. E aí a gente fecha esse custos para tomada de decisão. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Beijo, fique com Deus e tchau!